você não fosse brasileiro, você investiria a maior parte do seu dinheiro no Brasil? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Pensa com frieza, por que você olharia para a dívida pública acima de 75% do PIB, histórico fiscal instável, volatilidade cambial estrutural, dependência de commodities e diria, sim, eu quero concentrar o meu dinheiro nesse lugar? Provavelmente não, né? E é exatamente sobre isso que a gente precisa conversar hoje. Eu sou CFP, estrategista patrimonial há mais de 14 anos, e hoje nós vamos falar sobre como montar sua carteira internacional sem precisar aportar mais. Então já curte esse vídeo, compartilha com amigo, amiga, marido, esposa, vizinho, periquito, papagaio, porque ele é muito importante. E antes que me cancelem, não, eu não sou contra o Brasil. O Brasil já entregou ciclos muito fortes. Por exemplo, ciclo de commodities de 2003 a 2011. Com o boom da China, empresas como Vale e Petrobras viveram um dos maiores ciclos de valorização da história. A Vale, ela surfou a alta do minério de ferro. E o Brasil virou queridinho das emergentes. Foi um período de forte entrada de capital estrangeiro. O Brasil já viveu ciclos de juros muito altos. Por exemplo, em 2015, 2016, 2025, 2026, nós continuamos em um patamar elevado. Mas aqui entra a parte madura da análise. Juros altos muitas vezes são consequência de risco alto. O Brasil paga prêmio porque carrega volatilidade. Então, sim, a renda fixa brasileira pode ser excelente ferramenta tática, mas ela não substitui a proteção estrutural em moeda forte. Teve também a Bolsa performando muito bem entre 2016 e 2019, que foi após o impeachment e com reformas que estavam em andamento. O Ibovespa praticamente dobrou. Empresas como Magazine Luiza, WEG, Localiza multiplicaram o valor. Então não, o Brasil não é um desastre total, mas também não é estável estruturalmente. E é aqui que entra o ponto, porque o Brasil também entregou 2002, dólar disparando, incerteza eleitoral na transição para o governo Lula, medo de ruptura econômica. O dólar saiu de algo próximo a R$ 2,40 e passou para R$ 3,80 em poucos meses. Quem estava 100% em real, sentiu. Em 2008, choque global, a crise do subprime lá nos Estados Unidos, que teve a quebra do Lehman Brothers, o Ibovespa caiu mais de 40% no ano. O dólar subiu forte. Capital estrangeiro saiu em bloco dos emergentes. De 2015 a 2016, uma recessão profunda, crise fiscal, impeachment de Dilma, explosão do déficit público. PIB brasileiro caiu quase 7% no biênio. O desemprego disparou e o dólar foi para perto de R$ 4,00. Em 2020, o câmbio explodiu. Veio a pandemia. A gente teve uma fuga global para dólar. O real virou uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo inteiro naquele ano. O dólar passou de R$ 5,00 e chegou a bater perto de R$ 6,00. Em 2024, teve uma saída relevante de capital estrangeiro. Discussões fiscais, ruído político e a incerteza sobre o arcabouço fiscal fizeram investidores estrangeiros reduzirem exposição à Bolsa Brasileira em diversos momentos do ano. O fluxo estrangeiro virou negativo em alguns meses importantes. E aí, lá em 2025, teve uma pressão fiscal voltando ao debate. Discussões sobre aumento de tributação patrimonial, revisão de metas fiscais e a expansão de gastos públicos reacenderam o debate sobre sustentabilidade da dívida. O Prêmio de Risco Brasil voltou ao radar do investidor global. Você consegue perceber o padrão? O Brasil é cíclico. Ele entrega prêmio, mas ele cobra volatilidade. E às vezes ele cobra mais volatilidade do que entrega prêmio. E o investidor estrangeiro sabe disso. Ele entra no Brasil quando o prêmio compensa. Ele sai quando o risco aumenta. Sem emoção. E é exatamente essa frieza que eu quero que você desenvolva com o seu patrimônio. Ai, para de ser emocionado. Porque gostar do país é uma coisa, gente. Curtir a praia, caipirinha, churrasquinho é outra coisa. Concentrar todo o patrimônio nele é outra, completamente diferente. Você pode até gostar dele. Mas faz sentido também. Desde o Plano Real, o dólar saiu de R$ 1 para patamares acima de 5 ao longo das décadas. A média histórica de valorização ela gira em torno de 6 a 7% ao ano frente ao real. Isso significa uma coisa simples. O real perde poder de compra global no longo prazo.
É uma série histórica. Se você ficou 100% em real por 20 anos, você pode ter ganhado nominalmente, mas perdeu o poder de compra internacional. Outro ponto. Provavelmente você usa tecnologia americana, medicamentos importados, plataformas digitais, passagens aéreas, insumos industriais, produtos com cadeia global. Mesmo morando no Brasil, você consome dólar. Então deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Se o seu custo de vida é parcialmente dolarizado, por que seu patrimônio não é? Essa incoerência é um ponto central, né? Mas Dani, eu ainda estou começando. Melhor ainda. Quem está começando não pode errar por concentração. Se você tem pouco patrimônio e sofre um choque cambial forte, o impacto é proporcionalmente maior. Diversificação não é coisa de milionário, é regra básica de construção. Agora vamos para o que interessa. Como fazer sem aportar mais? A maioria acha que precisa ganhar mais para dolarizar. Não precisa, não. Eu faço assim com os meus clientes. Você continua investindo no Brasil, mas ao invés de reinvestir 100% da rentabilidade aqui, nós começamos a direcionar parte dela para fora. Um exemplo simples. Sua carteira no Brasil gera em média 2 mil ou 3 mil por mês de rendimento. Ao invés de reinvestir tudo novamente em ativos locais, nós pegamos uma parte desse fluxo e começamos a construir a perna internacional. E onde isso pode ser alocado? Aí depende do seu perfil, né, cara pálida? Prazo e objetivo. Mas dentro do que eu ensino, normalmente falamos de uma estrutura muito básica, como ETFs amplos, os que replicam o S&P 500, por exemplo, que eles te dão exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. ETFs globais, que diluem ainda mais o risco geográfico. Renda fixa internacional, como treasuries americanas. Bons corporativos de empresas sólidas. Fundos globais, mutual funds, com estratégia diversificada. Você percebe a diferença? Você não está apostando em uma empresa. Você está comprando estrutura. E o mais importante, você não aumentou o aporte. Você redirecionou a eficiência. O Brasil continua na estratégia, principalmente se ele está pagando um prêmio alto e se você é apegado. Mas ele deixa de ser o único pilar da sua riqueza. E isso muda completamente o desenho do risco. Outro ponto, internacionalizar não é comprar ETF, é pensar. Sucessão, imposto, jurisdição, exposição cambial, correlação com o risco Brasil. Em 2026, o debate sobre o aumento de tributação patrimonial no Brasil não é inexistente. E TCMD pode subir. Nos Estados Unidos, ativos acima de 60 mil dólares entram em regra de sucessão que pode chegar a alíquotas elevadas. Por isso, você precisa da minha ajuda. Porque sem estrutura, você corre risco invisível e com estrutura, você organiza tudo isso. Eu não tiro Brasil da carteira, eu tiro exclusividade. Um portfólio equilibrado costuma ter Brasil estratégico, Estados Unidos e mercados desenvolvidos, proteção e assimetria controlada. Então vamos organizar o raciocínio aqui. Você já vive em uma economia parcialmente dolarizada. O real historicamente perde valor no longo prazo. Crises afetam mais quem está concentrado. E você pode dolarizar sem aumentar o aporte, usando a própria rentabilidade. A questão não é se você vai investir fora, é quando você vai organizar isso com método. Foi exatamente por isso que eu criei o dólar-alvo, porque muita gente entende o problema, mas não sabe estruturar a solução. Lá eu ensino como calcular sua meta em dólar, como usar a rentabilidade do Brasil para financiar a perna internacional e como escolher ativos globais com critério, como pensar sucessão e eficiência tributária e como aplicar a minha estratégia de alto investimento passo a passo. Se você quiser aprofundar isso com clareza e método, as informações estão na descrição. Eu te vejo por lá. Até o próximo vídeo.